Olha, eu confesso que eu tô surpreso com o que aconteceu hoje. A Carmen Lúcia, que sempre votava com a Lava Jato, tem um quarteto da Lava Jato na STF. É o Fux, é o Fachin, é o Barroso e é ou era a Carmen Lúcia. Só que hoje a Carmen Lúcia votou a favor do Lula contra a Lava Jato e ainda num processo em que o Lula alegava que o Sérgio Moro foi parcial. E a Carmen Lúcia acompanhou o voto do relator, que era o Lewandowski, e disse que o Sérgio Moro foi parcial. Esse processo é praticamente um adiantamento. Os votos de hoje mais ou menos adiantam quais vão ser os votos no processo que pode restabelecer os direitos políticos do Lula, que é aquele processo da suspeição do juiz Sérgio Moro, ou seja, que o Sérgio Moro era suspeito para julgar o Lula, e se o STF declarar isso, a gente não tem previsão de quando vai ser esse julgamento, o Lula terá seus direitos políticos restabelecidos. Eu vou falar disso e olha que grande dia, a Carmen Lúcia mudou, vou falar sobre o voto dela também. Mas antes, um segundo, se você aqui era Lula livre desde o comecinho e você quer votar, em 2022 você quer votar 13 e ver a fotinho do Lula ali na urna, quer votar no Lula, então se inscreve no canal e curte o vídeo já, porque aqui a gente lutou por Lula livre todos os dias. E agora, olha só, as coisas estão mudando, o jogo político está se redesenhando e até a Carmen Lúcia já votou a favor do Lula contra o Sérgio Moro. Olha só que grande dia. Você se inscrevendo no canal, você ajuda a esquerda a se fortalecer nas redes sociais, porque a gente sabe que a direita, a extrema-direita, a bolsonarista, a lavajatista, eles atuam muito nas redes sociais, eles atuam com base em fake news. Então, para quebrar no meio essas mentiras deles, um segundinho, se inscrevendo no canal é de graça e é só um segundo. Fica embaixo do vídeo o botão inscrever. E você ajuda a fortalecer a esquerda e vamos pra cima deles. E aqui a gente vai pra cima deles também nas ruas. As pessoas não podem sair nas ruas, mas a gente tem outdoors contra eles. E olha só que legal, uma galera de Ijuí, no Rio Grande do Sul, fez esse outdoor aqui inspirado nos nossos outdoors. Olha só, fora Bolsonaro, e ali eles escrevem vários os crimes do Bolsonaro. Eles também fizeram outro outdoor lá, e é uma cidade que só tem bolsonarista, e eles falaram que os bolsonaristas lá estão irritadíssimos. Ó, isso aqui fica atrás de um ponto de ônibus, inclusive, ó, dá para ler os crimes aqui do Bolsonaro. E quem quiser ajudar com as ações do canal, a gente colocou já carro de som em frente ao Vivendas da Barra, tudo mais. Tem o nosso Pix, que é apoia@plantãobrasil.net. Eu deixo no primeiro comentário o Pix, PicPay, apoia esse conta bancária para quem quiser ajudar as ações do canal contra o bolsonarismo e pela esquerda, ou tem o botão Seja Membro, aí você clicando em Seja Membro, você ajuda a gente a colocar mais outdoor e mais carros de som denunciando os crimes do Bolsonaro. Mas vamos falar sobre o assunto do vídeo, que é, olha só, a Carmen Lúcia mudou. E olha só que coisa, a semana passada eu fiz um vídeo, eu falei, olha, a Carmen Lúcia, ela foi chamada na Vaza Jato que mostrou as conversas do Deltan Dallagnol, dos procuradores da Lava Jato, mostrou como o Sérgio Moro e o Dallagnol e esses procuradores da Lava Jato estavam em conluio contra o Lula. E os procuradores da Lava Jato, o Dallagnol chamou a Carmen Lúcia de frouxa. Parece que hoje a Carmen Lúcia falou, não, eu não sou mais frouxa, e votou contra. O que aconteceu? Acontece o seguinte, antes da eleição, 5 dias antes da eleição, 6 dias antes da eleição, o Sérgio Moro levantou o sigilo, ou seja, tornou público a delação do Palocci, em que ele delatava o Lula. E aquilo, com certeza, ajudou o Bolsonaro a se eleger. O Sérgio Moro fez aquilo de caso pensado. Aí a Vaza Jato mostrou o quê? Mostrou que o Sérgio Moro e o Dallagnol sabiam que aquela delação não tinha provas. E mesmo assim, ele tornou aquela delação pública 6 dias antes da eleição. Para quê? Para a mídia fazer um escarcéu. E realmente, foram 12 minutos na Rede Globo batendo no Lula a menos de uma semana da eleição presidencial. Olha só o tamanho do escândalo que é. Aí o que acontece? Acontece o seguinte, a defesa do Lula entrou no STF pedindo para retirar a delação do Palocci de um processo que a Lava Jato moveu contra o Lula, dizendo que ele teria recebido uma propina da Odebrecht. Só que tem um problema, a Lava Jato não tem prova nenhuma contra o Lula, a Lava Jato de Curitiba. Aí, a única prova é a delação do Palocci, que não tem provas. Aí a defesa do Lula falou, retire essa delação desse processo, porque o Sérgio Moro, ele mostrou que ele foi parcial ao levantar o sigilo, ou seja, tornar pública essa delação, justo antes da eleição. E aí foi provado e comprovado que o Sérgio Moro, ele poderia ter tornado essa delação pública 1 mês antes, 2 meses antes, 3 meses antes ou 6 meses depois, e que ele fez isso de ofício, ou seja, os procuradores da Lava Jato não pediram, falaram, torna essa delação pública porque é bom, é um processo sigiloso. Isso não ia vazar para ninguém, a não ser que alguém da procuradoria vazasse. Mas ele decidiu tornar pública porque ele quis. Aí o STF decidiu em agosto, veja bem, agosto, o STF decidiu por 3-2, e aí a Carmen Lúcia não votou com o Lula. Decidiu o quê? Que o Sérgio Moro foi realmente parcial e que
e que a delação do Palocci deveria ser retirada do processo. Só que a Lava Jato de Curitiba eles adoram fingir que eles não entendem o que o STF fala para eles. Tem outros casos até em que o Lewandowski, em decisões, às vezes decisões monocráticas, ou seja, em que não há votação, é ele quem decide só, ele já deu várias broncas na Lava Jato, ele até chegou a falar que é surpreendente e é inadmissível a maneira como a República de Curitiba, a Lava Jato de Curitiba, eles fingem que não entendem ordens expressas do STF. Assim, só falta desenhar, vocês continuam não cumprindo o que a gente determina. E aí, a delação do Palocci deveria ter sido retirada do processo, mas a República de Curitiba falou, e a PGR também, Procuradoria-Geral da República, e eles recorreram e falaram assim, não, nós não entendemos bem o que o STF decidiu. É para tirar o quê? Só os termos da delação ou é para tirar a delação inteira do processo? Defendemos que tem que ser retirado só os termos. Ou seja, em outras palavras, eles querem que sejam retiradas os benefícios que o Palocci ganhou. Entre os benefícios, a Lava Jato prometeu e deu mais de 30 milhões de reais de dinheiro roubado para o Palocci por ele ter delatado o Lula sem provas. E ainda deixaram o Palocci livre, leve e solto para aproveitar esse dinheiro. Olha só que coisa boa! Você vai preso, mas se você delatar o Lula, a gente dá 30 milhões para você recomeçar a sua vida. Ó, que mamata boa. A Lava Jato, além de ter ajudado para lavar, o nome é excelente, Lava Jato, ajudou a lavar o dinheiro de muitos criminosos que roubaram dinheiro público, pagaram propina a centenas de políticos, como o Odebrecht, o rapaz da OAS, outros empreiteiros. Aí eles ficaram um tempinho presos e depois foram soltos com boa parte do dinheiro roubado devolvido e legalizado. Olha essa coisa, imagina o cara falava, caramba, tenho bilhões, mas é dinheiro roubado, tem que ficar lavando dinheiro, agora não precisa de mais nada, foi tudo legalizado. Ele perdeu uma boa parte, mas o resto está legalizado. É isso que a Lava Jato fez para o Palocci também. Aí a Lava Jato falou, não entendemos a ordem. Aí o STF foi votar de novo, ó. Só por má vontade da Lava Jato, por não aceitar uma derrota, aí o que acontece? Além deles terem outra derrota, dessa vez maior, foi 4-1 essa derrota, que a Carmen Lúcia mudou de voto, o pessoal da Lava Jato ainda faz ministros do STF e seus assessores, todos pagos com dinheiro público, cada ministro do STF mais de 40 mil reais de salário e tudo mais. Aí eles têm que perder o tempo deles, que poderiam estar fazendo alguma coisa útil, para ficar respondendo, tomando decisão de recurso inútil da Lava Jato que já tinha sido decidido. É isso que a Lava Jato faz. Então é uma ofensa a todos os brasileiros, porque somos nós que pagamos o salário dos ministros, aí eles têm que perder tempo com esse tipo de coisa. Aí eles decidiram, olha, não, tem que retirar tudo. O Lewandowski, que é o relator, ele falou, tem que retirar toda a delação do Palocci do processo do Lula, até porque não tem provas. E aí o Lewandowski fala, porque a Lava Jato foi parcial. O Sérgio Moro escancarou a sua parcialidade quando ele tornou pública essa delação. E aí ele também cita que poderia ter sido feito antes, depois eu poderia nem ter sido feito porque foi de ofício. Quer dizer, ele está adiantando o Lewandowski o voto dele naquele processo em que o Lula, que esse processo está parado por conta do Gilmar Mendes, naquele processo em que o Lula pede a suspeição do senhor Sérgio Moro. Aquele processo está 2-0, mas a Carmen Lúcia já votou, ela votou contra o Lula, ela pode mudar o voto, porque quando surgem fatos novos, os juízes podem rever suas decisões. Olha só, não é um voto assim, nossa, já tá vendo. Ela pode falar, peraí, vou mudar o entendimento. Já aconteceu várias vezes no STF, de até um ministro votar a favor, no meio da discussão no plenário, eles estão votando lá os 11 em plenário, no meio da discussão, eu já assisti isso, inclusive ao vivo, um outro ministro falou outra coisa e o que já votou falou, peraí, vou mudar meu voto. Eu concordo com ele. Acontece, então, olha só o que aconteceu. Essa votação, por ser sobre parcialidade do Sérgio Moro, é exatamente um adiantamento da outra. Aí o ministro indicado pelo Bolsonaro, Cássio Nunes, também votou a favor do Lula. E todo mundo ficou assim, caramba. Porque até então imaginávamos o quê? Que o Cássio Nunes ia votar para ferrar o Lula, porque se o Lula tem seus direitos restabelecidos, se o Lula consegue todas as suas, ele já foi absolvido 7 vezes na justiça, ele só foi condenado 2 vezes, as 2 em Curitiba, as 2 em que a Vaza Jato provou que houve conluio dos investigadores com o juiz e que o juiz era parcial. A Vaza Jato provou tudo isso. Ok, aí o que acontece? Se o Lula tem seus direitos restabelecidos, quem ganha uma eleição hoje? Lula. Quem ganharia do Bolsonaro no primeiro turno? Não ia ter nem segundo turno? Lula. Quem foi retirado da eleição? Lula. Olha só, quem que o Sérgio Moro ajudou? Agora outra resposta. Quem que o Sérgio Moro ajudou ao levantar o sigilo da delação do Palocci a 6 dias da eleição? Ele ajudou o Bolsonaro a se eleger. Aí vem o ministro do STF indicado pelo Bolsonaro e diz,
o Sérgio Moro ajudou o Bolsonaro a eleger. Praticamente falou que o líder do governo Bolsonaro, o senhor Ricardo Barros, ele falou isso numa live faz cerca de 3 meses. Ele falou assim, a gente não pode deixar que a Lava Jato continue destruindo reputações. A Lava Jato tirou a pessoa que era líder nas pesquisas para influenciar o resultado da eleição. Aí a gente teve o líder do governo Bolsonaro praticamente falando assim, eu só tô aqui na liderança porque o Bolsonaro foi eleito por causa da Lava Jato. E isso é inadmissível que aconteça novamente. Isso é o líder do governo Bolsonaro falando, não sou eu, Thiago. Aí, o que acontece? Veio a Carmen Lúcia votar e todo mundo já esperava. A Carmen Lúcia vai votar contra o Lula, ela vai se unir ao Fachin, porque o Fachin, eu li o voto dele. Eu li o voto dele e não li inteiro, porque os últimos parágrafos não começam. Ele começa a enrolar demais para defender o indefensável. Ele fala, eu reconheço que os termos da delação têm que ser retirados do processo, mas a delação tem que ficar, porque ali na delação tem coisas que temos que apurar, não sei o quê. As conversas do Moro com o Dallagnol mostram que a Lava Jato investigou por 3 anos isso tudo e ele não achou nada, não tem nenhuma prova, mas o Fachin quer que continue. Só ele. Veio a Carmen Lúcia votar e, por incrível que pareça, ela acompanhou o Lewandowski, o Gilmar Mendes e o Cássio Nunes e falou que não tem como negar, é inegável a parcialidade do senhor Sérgio Moro ao tornar essa delação pública e que a delação inteira tem que ser retirada do processo do Lula. Então, uma grande vitória do Lula. É a primeira vez, para ter uma ideia, o Lula não ganhava nada na segunda turma do STF. Quando ele começou a ganhar de 3-2, porque lá são 5 ministros na segunda turma que votam todos os casos da Lava Jato. E aí, o Fachin e a Carmen Lúcia sempre votavam contra o Lula, podia ser o que fosse. O Lewandowski o Lewandowski e o Gilmar Mendes depende do caso. Votavam a favor, votavam contra, dependia muito do caso, mas geralmente eles votam contra a Lava Jato. E o Celso de Mello, aí ninguém sabia, era completamente assim, era impossível saber o que o Celso de Mello ia querer. A gente não sabia se ele ia votar a favor, contra, se ele ia dar um voto político, como fez muitas vezes, ou se ele ia dar um voto na lei. Então era muito difícil saber. Aí chegou o Cássio Nunes, indicado pelo Bolsonaro no lugar do Celso de Mello. Aí a gente começou a pensar, agora o Lula vai ter um problemão, que ele vai perder sempre de 3-2, ou 4-1, ou 5-0, mas vai ter 3 ali, maioria, sempre contra o Lula. Não, aí vem o Cássio Nunes e vota a favor do Lula. Aí vem a Carmen Lúcia e do nada, eu não vi nada que tenha acontecido nas últimas semanas para uma mudança repentina dessa. A Carmen Lúcia vai lá e muda o voto. Aí agora a coisa tá feia para o senhor Sérgio Moro, porque vai ter mais julgamento da Lava Jato, tem mais julgamento chegando, e o desespero da Lava Jato tá nesse nível. O Luiz Fux tentou, administrativamente, mudando uma regra do STF, ele tentou extinguir as 2 turmas do STF, são 11 ministros, são formados em 2 turmas de 5 ministros em uma, 5 na outra, e o presidente não tá em nenhuma das 2 turmas. Uma turma vota os casos da Lava Jato e alguns outros casos, e a outra turma vota outros casos. Tá, a segunda turma que vota os casos da Lava Jato, o Luiz Fux tentou determinar de ofício, opinião dele, sem ninguém pedir, ele tentou determinar uma mudança na regra do STF que fazia com que esses casos fossem votados todos em plenário. No plenário tem 11, o próprio Luiz Fux também vota, então a chance da Lava Jato perder era menor, bem menor. Porque nos 5 ali ele já falou, o Cássio Nunes vai votar sempre contra a Lava Jato, exceto nos casos em que foi o Lula, aí ele vai votar contra o Lula. Esse era o entendimento de todo mundo, a partir do momento em que o Cássio Nunes foi indicado pelo Bolsonaro. Todo mundo falou, o Cássio Nunes vai votar contra a Lava Jato. E contra o Lula, só nos casos que foi contra o Lula. Aí, não. Para piorar, a Carmen Lúcia muda de voto. E a segunda turma da STF votou entre si, e aí também foi 4-1, o quê? Votou que não, os casos da Lava Jato não serão julgados no plenário que tem 11, não. Eles vão continuar na segunda turma. E aí o Fux teve uma grande derrota. Esse é o nível do desespero dele. Ele tentou mudar a norma interna da STF para levar os julgamentos para plenário para ver se tinha alguma chance de ganhar. E não conseguiu. E então o desespero do Moro, do Luiz Fux, está muito grande. É por isso que o Moro fugiu para os Estados Unidos. E no próximo vídeo eu vou falar das ligações do Moro com o Dória, porque o governo João Dória está ajudando a empresa do Sérgio Moro, contratando a empresa do Sérgio Moro por um preço muito, muito mais alto do que o valor de mercado, inclusive com outras empresas do ramo, muito famosas empresas, oferecendo contratos por um valor bem menor, e o Dória contrata a empresa do Moro. Olha só, quem será que arranjou para o Moro conseguir um emprego em que ele ganha um salário de R$ 1.700.000? Quem será
que arranjou isso pro Moro. E agora o Moro tá de saída do Brasil. Será que o Moro tá fugindo do Brasil? Será? Não sei, mas se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos pra cima dessa corja aí que tomou de assalto o Brasil e eles estão destruindo o país. Vamos fazer o Brasil voltar a ter, ordem e principalmente progresso. Falou!